Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao seu podcast de criatividade favorito, que é o Trambecos. E hoje aqui no Trambecos a gente vai estrear um formato novo. Faz parte, né, lá, a gente recalculando rotas, mudando formatos, às vezes a gente vai para um, volta para outro. A gente tá testando esse projeto que tá começando, mas já tá ganhando forma, não é mesmo? Não é mesmo? Oi gente, tudo bem? Pois é, Tito, a gente tá trazendo um formato novo aqui para o Trambecos. E a ideia é que agora a gente traga alguns dos temas mais comentados da semana que se relacionem ali com a criatividade. Afinal, o Trambecos é sobre isso, é sobre criatividade. Então a ideia é reunir notícias, declarações, memes e acontecimentos. E a gente pensar como eles reverberam ali nos nossos processos de criação. E, enfim, a gente quer correlacionar com questões não só sobre o nosso processo profissional, quanto pessoas criativas, mas também pessoal, quanto pessoas criativas. Então a gente quer correlacionar aí essas temáticas com o nosso universo. E já chegando, e como geralmente é de costume, a gente chega com várias perguntas. O episódio de hoje gira em torno de várias perguntas, né, Lau? Exato. Tipo, por exemplo... gente, vocês já precisaram criar em outra língua? E aí, você sabe falar bem do próprio trabalho, do seu próprio trabalho, da sua própria realização? Você sabe falar bem sobre? E mais uma coisa, e o amor por um fazer criativo, ele pode acabar? O amor sobre algo criativo que você cria? Pode acabar um dia? Se amor acaba também, fica aqui todas essas perguntas. Essas e muito mais vamos responder hoje no Trambecos. Vinheta! Trambecos, um podcast sobre criatividade. E chegamos no primeiro bloco, e o primeiro bloco é sobre essa pergunta que a Lau introduziu pra gente no começo do episódio, que é: vocês já precisaram criar em outra língua? O Wagner Moura participou de um filme que lançou essa semana, né, que é o Guerra Civil, um filme americano em que ele faz um personagem falando inglês. Um trecho de uma entrevista legal que ele deu sobre o lançamento do filme, sobre o personagem que ele faz nesse filme, ele fala: todo personagem que eu faço aqui nos Estados Unidos, eu faço questão de falar com o meu sotaque, do jeito que eu falo, porque eu represento uma parcela grande, não só de brasileiros, mas de imigrantes que falam com acento diferentes, com sotaques diferentes. Mas é um desafio muito grande para as pessoas que vão ali fazer, desbravar esses novos territórios, literalmente, né, Lau? Como é que você enxerga isso? Você imagina como essa dificuldade? Cara, eu já precisei apresentar uma PPM, né? Aquela apresentação vamos lá explicar o que é PPM. A PPM é uma apresentação que a gente faz antes de botar a mão na massa para produzir um vídeo, um filme, enfim. Esse termo se usa muito na publicidade. Então a gente faz meio um documento gigante com tudo que vai acontecer na gravação, como tudo vai acontecer, todas as escolhas, desde o set que vai acontecer, o tipo de câmera que a gente vai usar, até figurinos, até, enfim, toda a direção de arte e trilha, enfim, tudo se bate o martelo ali com o seu clienta, através da PPM. E eu já tive que fazer uma apresentação de PPM, assim, de, sei lá, mais de 150 slides, era bem mais até, toda em inglês. E eu não tive muito tempo, nunca se tem tempo na publicidade, e foi assim, ó... Eu improvisei bastante, eu errei bastante também, mas tudo bem, porque aí a gente sorri, faz uma piada no meio do caminho. É difícil, cara, é muito difícil. Esse dia, assim, eu tava com carisma lá no alto, assim, porque você tem que estar muito focado. Tem gente que é muito acostumado, quem trabalha aí em empresas internacionais, grandes empresas, tipo um TikTok da vida, o povo faz muita apresentação em inglês e em espanhol também. E tem gente que tira isso de letra. Acho que a turma do marketing também tá bem acostumado a precisar fazer essas apresentações. E eu tô trazendo muito pro nosso campo de trabalho mesmo. Mas eu gosto muito disso que o Wagner Moura fala, né? Da importância da gente entender que a gente tem um sotaque e que esse sotaque representa quem a gente é. E aí eu vou trazer uma problemática, que é uma que me incomoda muito dentro do campo criativo, que é essa necessidade de você ter uma pronúncia muito perfeita da língua outra que você tá falando. E aí eu acho que tem um pouco da síndrome de vira-lata, tem essa coisa um pouco de elite também, né? De tipo, eu falo inglês muito bem, cresci falando 1000 línguas e tal, mas eu gosto disso que o Wagner Moura traz, de manter a essência e o DNA do sotaque. Acho que o sotaque é uma coisa muito, muito que não
Beleza, tem gente que fala o inglês limpo, assim, né? Tem gente que se esforça muito, eu acho muito interessante também, mas entender nosso DNA brasileiro ali na maneira que a gente fala outras línguas é muito importante, assim, né? Principalmente o Wagner Moura aí com essa projeção internacional, enfim, eu só vejo no TikTok as novinhas geração Z gringa falando, ai, vê filme de ação, nanã, Wagner Moura está no filme de ação, e aí tá aparecendo um joia aí no vídeo. Pô, bom demais. Enfim. Essa coisa do sotaque viralizou um tweet esses dias dele naquela série do Sr. e Sra. Smith. O Wagner Moura tá, né? E aí ele faz meio um personagem meio vilão, assim, meio fanfarrão. E aí tem uma cena que ele começa a dar risada. E aí viralizou um tweet, uma pessoa falando assim: olha o Wagner Moura dando risada em português no meio da série do nada. E era só ele rindo, tá ligado? Só ele rindo, é muito bom. Eu vi. Só que, tipo, sei lá. Não sei porque realmente parecia que ele tava rindo em português, mas ele só estava rindo. Aí tem a galera comentou embaixo, porque tem uma cena que ele espirra também, dele fala, ele espirra em português também. É muito bom. Mas eu acho, é engraçado isso, assim, porque eu acho que não é só uma barreira do, tipo, conhecimento e do domínio da língua, né? Tem o Fernando Meirelles, ele tem uma entrevista também numa roda de diretores lá, na gringa, que ele fala um lance que eu achei mó legal, assim, que por mais que você trabalhe na língua, você saiba cumprir todos os protocolos que você precisa cumprir para trabalhar falando inglês, ele não sente do mesmo jeito que ele sentiria em português, né? Então, as palavras, até as imagens que ele constrói a partir dessas palavras, né, tem memórias afetivas. Ele dá um exemplo que ele fala, quando ele vai falar de mango tree, né, que é a árvore da manga. Aí ele fala, pô, eu sei falar isso em inglês. Só que se eu falo mangueira, eu lembro da mangueira que tinha na casa da minha avó, sabe? Então é muito doido isso, assim, eu vivi meio um drama, assim, quando eu e a Gabi, a gente estava lá no Canadá, que foi quando eu comecei a ter vontade de fazer teatro também, tava meio simultâneo. E aí, acho que meu pai até falou assim, tenta fazer alguma coisa aí e tal. E eu, tipo, só não tinha interesse, assim, tipo, de trabalhar com isso lá, assim, sabe? Além de que ia ser muito difícil, eu acho que pelo tipo de exercício que eu faço no teatro, cara, você tem que ter um domínio muito bizarro da língua pra você conseguir, tipo, sabe? Só... Em português já é difícil, imagina em inglês, tá ligado? Nossa. E também comecei a entrar nas questões de, tipo, cara, eu queria fazer coisas e meio estudar esse tipo de arte no Brasil, sabe? É onde eu me interesso por isso, tipo... Sabe, o que eu ia me interessar por isso no Canadá? Tipo assim, ia ser legal também, mas não era um interesse genuíno, assim. Então é muito doido, assim, além acho que dessa dificuldade ou não da questão da língua, tem essa relação emocional com a língua, assim, né? Do que a gente se importa ou não. É muito atravessado pelo jeito que a gente fala porque as nossas relações foram pautadas numa língua específica, né? Sei lá, tem gente Total. que tem experiências mais bilíngues, assim, sei lá. Mas eu me vejo muito como uma pessoa que tem muito atrelado às coisas que eu gosto e até música, assim, sei lá, eu me emociono mais com uma coisa brasileira, uma coisa em português, assim, né? Tipo, muito toca num lugar diferente, assim. Sim. Você ficou falando assim, eu lembrei de uma amiga, ela é fono. E aí, há milhões de anos atrás, ela teve uma oportunidade de ir morar fora. Basicamente, o namorado dela estava bem sucedido fora e falou, vamos. E ela é muito apaixonada pela profissão dela. E aí ela não quis ir, assim. Falou, mano, não vou. Porque ela, como uma fono formada em português, né, na nossa língua, ela falou, minha profissão, ela morre. Eu teria que estudar tudo de novo, eu teria que partir de um lugar do zero. E ela falou, mas eu gosto de trabalhar como fono com a nossa língua, com a nossa expressão, com a nossa... Eu achei isso, né, você falou essa sua experiência fora e eu lembrei dela há milhões de anos atrás, assim, tendo essa visão já muito clara sobre, não, eu quero estar aqui. Ih, minhas gatas estão tretando, pera. Então acho que a gente tem uma coisa muito forte dessa nossa identidade na língua, né? E aí eu queria trazer uma coisa, um pequeno incômodo, né? Que é quando a gente precisa falar a outra língua e quando a gente precisa trabalhar com pessoas de outras línguas. Isso acontece muito, assim, que é uma desvalorização do sotaque. Então, se a gente tem sotaque, é como se a gente tivesse que se provar 2 vezes mais
do que a gente tá comunicando, assim. Então, apesar de ter muitas coisas incríveis, positivas, da gente poder falar outras línguas e trocar com outras culturas e poder se posicionar ali como quem a gente é, também tem esse lado meio tóxico, que eu acho que é quando a gente tem que trabalhar com pessoas de outras línguas, principalmente se são pessoas, tipo, da América do Norte ou da Europa, assim, um preconceito mesmo, de desvalorizar o que a gente está dizendo por a gente não estar falando a língua clara e cristalina como eles estão acostumados a falar, assim, né? Então, de novo, eu realmente defendo muito que a gente tenha o nosso sotaque, o nosso jeito, que a gente encontre as nossas saídas de comunicar também de acordo com a nossa essência de língua, enfim. E aí eu acho que é o que correlacionando, assim, com a criatividade, que a gente tem um jogo de cintura muito grande, né? De quando a gente... Porque é um esforço 2 vezes maior, né? Você ter que se expressar numa outra língua, né? Você tá tendo... Você tá pensando todo o seu conceito criativo, toda a sua entrega, seja atuando, seja apresentando um conceito criativo de qualquer coisa, enfim. Até se não é algo diretamente do campo criativo, uma profissão, milhões de outras profissões que não estão necessariamente ligadas com o campo criativo, você tem que ter um jogo de cintura para ressignificar conceitos completos, né, numa outra língua, que não é, por mais que você tenha domínio da outra língua, sempre vai ter ali algum lugar que você vai ter que ressignificar ou encontrar uma nova forma de explicar. E aí, enfim, essa coisa que você trouxe da mangueira, né, tipo, mango tree, tem graça nenhuma, pô, mangueira é um bagulho muito forte, né, então... Realmente, enfim, já tô aqui viajando. E acho que a gente a gente brasileiro, isso que você tava falando também, é muito orgulhoso também da nossa cultura, e a cultura tá muito atrelada à nossa língua. Então, por isso a gente ficou ofendido quando a Anitta vai lá no programa gringo e canta em espanhol, tá ligado? A gente fica assim, não, caralho, porque eu acho que a gente já fica estigmatizado de que, tipo, não, a gente não fala espanhol, sabe? Na visão internacional a gente fala espanhol, mas a gente não fala espanhol. A gente é muito orgulhoso de, tipo, né, se apresentar direitinho, assim, do jeito que a gente é. E essa coisa também do youtubers brasileiros que são muito gigantes, e aí as crianças em Portugal assistem e começam a falar carioquês brasileiro. E aí isso é muito da hora, né? Tipo, isso é muito da hora. Eu amo. É muito engraçado e legal. Não, assim, não tipo, tem nada melhor a gente fazendo do que um pai processo bravo no totalmente ao TikTok. contrário de tudo que a gente já viveu, de tipo, ao invés de ser colonizado, né, pela cultura e pela língua, a gente minimamente impacta culturalmente um país do outro lado do oceano. É bizarro, assim, né? Não, é muito bizarro. Eu acho que, enfim, né, a gente tá do nosso jeitinho pagando aí uma moeda pros nossos colonizadores que amam consumir nossa cultura, que Um beijo amam pros nossos beber. ouvintes portugueses. Ora, pois. Bom, gente, então para darmos continuidade aqui à nossa conversa, neste bloco a gente quer falar sobre uma coisa muito interessante, que é como a gente se vende. A gente se vende bem, a gente se vende mal, a gente aposta nas nossas criações ao ponto de falar pro outro, olha, minha criação é muito interessante. E a gente chegou nesse questionamento, a gente se vende bem ou mal por causa de uma notícia que a gente só vai passar assim por cima, não vamos entrar em detalhes, mas que chamou a nossa atenção nesses últimos dias, que foi a polêmica do Joel J, que ele é ele foi um nadou por muitos anos, e hoje ele é coach, inspira pessoas por aí, e ele foi convidado para ser um dos padrinhos do time Brasil nas Olimpíadas. Então tem um grande elenco de padrinhos ali, desde Larissa Manoela, Hugo Gloss, a Joel J. E uma das maiores polêmicas em volta dele é que ele foi chamado de charlatão, porque no currículo dele ele se vende ali sendo considerado um dos maiores e melhores nadadores do mundo, assim, o que é um grande título. E aí o cara foi chamado de charlatão, por conta disso, N situações aconteceram e ele acabou renunciando ali a essa posição. O Comitê Olímpico também entendeu que seria a melhor saída ali para a situação. Mas acho que o grande ponto aqui é, Tito, como se vender, né? Até onde a gente se vende bem, até onde a gente fica com o pé atrás de se vender, de pegar ali todas as nossas criações, todos os nossos envolvimentos e mostrar para o mundo e falar, olha, eu sou bom nisso, naquilo, outro e tal, enfim.
passo a bola Sim. aqui pra você, pra gente continuar com essa É reflexão. muito difícil, né? Porque acho que a criatividade, diferente da natação, não é tão. Você não tem parâmetros tão consolidados metricamente para saber se você é melhor ou pior em tal coisa, né? Isso é muito complexo, assim. E quando parte também dessa nossa autoanálise sobre o nosso trabalho, é muito difícil, porque a gente fica meio. Parece na nossa cabeça que a gente fica navegando entre uma síndrome do impostor, de que eu não sei nada, e as pessoas que estão me chamando para fazer esse trabalho estão equivocadas, não sabem que eu não sei nada. Ou tipo, nossa, eu sei tudo, daí eu viro um charlatão que vou me vender como sendo o melhor, assim, né? É difícil esse caminho do meio, assim. E, sei lá, fiquei lembrando de experiências em que eu me questionei sobre isso, assim, de... Sei lá, eu lembrei do nosso... Quando a gente trabalhava lá na agência, que a gente trabalhava, e as pessoas gostavam do nosso trabalho, sabe? E às vezes a gente jogava assim, tipo, mano, a gente tá fazendo qualquer coisa, sei lá, sabe? Fica uma coisa meio... a gente se botando pra baixo de um jeito meio informal, assim, mas que a gente se bota pra baixo. E aí eu lembro de, tipo, duas experiências, assim, uma de quando a nossa chefe foi apresentar a gente para algum outro grupo, algum cliente, alguma coisa, que ela apresentou a gente, tipo, não, porque eles são especialistas nisso, fazem tal. Daí a gente, nossa, tipo, a gente é isso? Tipo, ela não tava inventando, ela tava falando realmente o que ela acreditava. Mas você fica assim, será? Então é isso que a gente faz? Então é Será que isso? também? Tipo, é muito bom se ver também no outro, assim, né? É difícil. Ou então, tipo... eu acho que é isso, no trabalho criativo, às vezes, quando você entra, ainda mais quando entra em processos mais individuais, sei lá, tipo, eu tenho muita coisa da edição de vídeo, né, que é uma coisa que eu faço há muito tempo, então eu não consigo parametrizar se eu sou melhor ou pior, mas eu lembro também na agência de estar lá com um dos diretorzões editando uma parada, assim, aí ele pediu uma alteração, e eu fiz, assim, muito rápido, dei uma solução, assim, tipo... Meio, tipo, pode ser isso aqui. Daí ele virou e falou, nossa, não, você tem que valoriza mais seu... Tipo, olha o que você fez, sabe? Foi mó legal, tipo, não trata como se fosse qualquer coisa. Você acabou de fazer uma parada legal, sabe assim? E às vezes a gente, tipo, não, só isso aqui, só faz assim então, sabe? A gente, enfim, Reconhecer enfim, eu as acho nossas próprias que é muito credenciais, né? difícil, né? Muito difícil. É Como é que você enxerga difícil. isso? Cara, como uma pessoa que já viveu mais, hoje já tô mais confortável, mas acho que quando eu era mais nova, mais inexperiente, assim, vivia muito uma eterna síndrome de impostora. Acho que isso muita gente passa, né? A gente se esforça tanto, a gente corre tanto atrás, a gente articula, aprende coisas, estuda, faz curso, não sei, eu sempre tô muito atenta às pessoas que eu trabalho junto, né? Sempre acho que eu posso aprender mais. E no fim do dia, a gente esquece de reconhecer os nossos esforços mesmo, né? E óbvio, gente, eu não tô dizendo aqui pra gente reconhecer os esforços ao ponto da gente mentir sobre as nossas credenciais. Não mintam, sejam verdadeiros. Mas às vezes eu acho que a gente vai muito pelo outro lado, ao ponto de não reconhecer nada, né? Pra algumas pessoas é muito fácil reconhecer tudo que elas são, que elas fazem. Tem algumas pessoas que a gente cruza no caminho e a gente fala, nossa, tudo isso, parabéns, hein? Queria ter aí 1/3 dessa autoconfiança. Mas eu acho que a gente entra num processo, principalmente dentro do campo da criatividade, que a gente é meio atropelado, né? Não só pela velocidade que as coisas acontecem dentro do campo da comunicação criativa, é tudo muito rápido, ao ponto que às vezes a gente só vai sobrevivendo. Então é isso, às vezes é na madrugada fazendo uma edição para fazer uma entrega, a gente fazia isso muito, né, na agência, que a gente não tinha tempo para parar para observar o que a gente estava fazendo de fato, a gente ia fazendo, porque era uma questão de sobrevivência, precisava fazer, precisa entregar, vamos nessa. Eu acho que então, às vezes a gente é tão atropelado que a gente não para reconhecer todo o nosso esforço dentro daquilo, né? Nossa, mas se eu conseguir fazer uma coisa muito rápida, eu aprendi, eu tenho muita experiência e bagagem para conseguir entregar algo muito rápido, né? Se a sua solução que você deu de pós-produção é um resultado de muito tempo de trabalho, de estudo, de desenvolvimento, de trocas com outras pessoas, de observação, de entender cada etapa, né, cada estágio que você tá da sua evolução pessoal, profissional. Isso eu acho muito legal. E a gente às vezes não para pra observar esse esforço, né? Uma vez eu tava conversando com uma amiga, a Raíza, beijos, Rai, que eu tava
tinha pego uma função nova num freela e tal, e eu tava muito preocupada, porque eu falei, cara, tá parecendo muito fácil. E não é no sentido de, eu sou fodona. Não, eu falei assim, eu tô achando estranho, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada, eu falei pra ela. Porque tá muito fácil. Ou eu tô deixando algum processo de lado, ou eu não tô valorizando algum processo interno que eu preciso, ou talvez eu não tenha. Eu fui muito pra esse lugar de tipo, talvez eu não tenha essa bagagem e tô pulando etapas. Talvez eu não tenha conhecimento, talvez eu tenha que estudar mais sobre isso, trocar mais, talvez eu não seja a pessoa. Aí já tava meio maluca também da cabeça. Não seja a pessoa ideal pra essa vaga, tá muito simples, né? Aí ela falou assim, Laura, eu vou falar um negócio pra você que uma líder dela tinha falado em algum momento na carreira dela. Ela falou assim, se tá fácil, é porque você sabe muito bem o que você tá fazendo. Você tem toda a experiência e bagagem. Não é o contrário, né? Você não tá deixando nada de lado, né? Porque aí você vai pro lugar do erro, do tipo, tô devendo aqui. É essa coisa que eu acho que é muito da síndrome de impostor, assim, que muitas pessoas passam. E aí ela falou isso, eu relaxei, assim, eu falei, nossa, é isso, é experiência, é isso. Eu já fiz isso que eu tô fazendo agora, eu já fiz milhões de vezes em situações muito mais complexas que eu consigo tirar de letra e fazer ao ponto de parecer que tá fácil. E pra mim, pelo menos, é quando eu sinto, então talvez eu precise de novos desafios, tô pronta pra mais um passo, tô pronta pra mais coisas. Não sei você, eu gosto de ter a sensação de que eu preciso, então, aprender e me esforçar e me empurrar um pouco mais. E eu acho que a lição que fica aqui pra gente desse bloco é reconhecer com o pé no chão, acho, a nossa trajetória, essa nossa linha do tempo dentro da criatividade, né? A gente acumula muito conhecimento a partir de coisas que a gente às vezes não faz ideia. A gente achava que a gente não fazia nada lá na agência e eu uso até hoje. Tem muitas coisas que eu aprendi lá e que eu apliquei muito em outros lugares, né? Principalmente quando um tempo depois eu fui liderar pessoas, assim. Então, inclusive a maneira como tratavam a gente muito bem. De que, né, já zoei no episódio passado que o trauma une, mas na real a gente foi muito bem tratado nessa agência, assim. E também como essa bagagem me ajudou a tratar bem outras pessoas depois, assim. Então, eu acho que esse nosso autorreconhecimento, ele é muito importante. Desde que ele não seja delulu, né? Como o pessoal gosta de falar. Não sejam malucos da cabeça, né, meu povo? E contar mentira não pode, caralho. E é difícil isso porque na nossa profissão a gente também tem que se vender um pouco, né? Seja para quem vai contratar a gente, enfim. É exaustivo. E é muito... Post no LinkedIn falando floreado. É um martírio, assim, né? Sei lá, ainda mais, tipo, às vezes quando eu tenho que me vender enquanto criador de conteúdo, mostrar as coisas que eu já fiz e tal. Eu acho que tem muito uma coisa também de, tipo... por ter feito tudo que eu já fiz, assim... Todos os trabalhos que eu já fiz, né? Fui eu que fiz. Tipo assim, eu conheço os processos, então eu sei o que deu errado, o que era pra ser, o que não era, sabe? Então nossa visão sobre o que a gente produziu é muito contaminada pelas nossas expectativas do momento e tal. Então qualquer projeto que eu tô envolvido, eu sei, putz, isso aqui eu queria ter feito melhor tal jeito, isso aqui eu queria fazer de um jeito, mas acabou saindo de outro, esse aqui tem um errinho bem nessa parte aqui que alguém um dia vai reparar. Então parece que a gente não quer falar bem de nada, porque a gente sabe de todas as fissuras, assim, né? E eu lembrei até tem um documentário da Laerte na Netflix, que ela fala dos processos dela e tal. Tem uma parte que ela tá montando uma exposição, dos trabalhos dela, e ela fica, tipo, meio horrorizada, assim, sabe? Tipo, ela fica, assim, falando mal de cada coisa. Esse aqui... Tá de tal jeito, esse aqui tá torto, sei lá o quê, tipo, e é um negócio foda, sabe, tipo, é a Laerte, sabe, se não tem nada que uma pessoa vai entrar e vai ficar do mesmo jeito vendo todas as fissuras, assim, sabe, então a gente tem muita, sei lá, eu pelo menos tenho muita essa dificuldade de expor o que eu fiz de uma forma legal, sabendo tudo que eu queria ter feito diferente, tá, então a gente fica nessa, né, e às vezes, por isso que eu falei, o gancho do que eu falei no começo, às vezes um olhar de fora, uma pessoa
sempre me ajudou, assim, né? Tipo, uma pessoa olhar para o meu trabalho e falar, não, isso aqui é legal, isso aqui, meio como um curador, assim, né, do nosso próprio trabalho, acaba iluminando a gente, tipo, de um jeito, tipo, não, verdade, isso aqui até que foi legal, né? Porque a gente sozinho, acho que a Ah, a gente acaba caindo, né? validação, né? A validação, ela é É, importante. é, Ela não pode guiar a nossa vida, mas a validação é exato, exato. importante também. É o reconhecimento da parada, da maneira que a gente faz. Total, Tito. E Lau, eu não sei se você ficou sabendo, Fiquei, cara. se não, eu vou te contar aqui. Mas Graciane Barbosa e o cantor Belo terminaram. Cara, o amor realmente, ele precisa ser reavaliado. Porque se esse casal terminou, é isso. O que será de nós? Eu me apegando ao amor romântico, né? Como se as pessoas precisassem ficar eternamente no mesmo relacionamento. O amor acaba, gente. Tá tudo bem. Isso não significa que a história não foi linda. Aquelas começam a problematizar. Acabou esse casamento. Aí tem polêmica de suposta traição, traiu, não traiu. Eu Aí acho Léo que não foi Dias, traição. Mas aí não é sobre isso, né? Eu acho que não foi. eu não sei de nada. O que eu parei pra pensar é... Parei pra pensar duas coisas. Que tinha um tema esse bloco, mas eu acho que tem outro tema que é mais legal ainda. Que é um... É o bloco amor é- Namoro ou Amizade, pessoal. Hoje a gente só vai falar sobre... Entra aí Tem na duas linha. coisas que eu vou jogar pra você, assim. Blau. Um é... O amor acaba, o amor por um fazer artístico. Tipo assim, eu gosto de fazer uma coisa, eu sou apaixonado por esse ofício. Uma hora eu canso e acabou, simples assim, é só acabou. E outra coisa também, pra gente falar. Será que agora, por que agora está especulando que o Belo, em estado de sofrimento, vai ser muito mais criativo em suas canções? Eu não vejo a hora dele lançar um novo álbum, inclusive. É preciso sofrer para criar, Lau? Cara, posso falar? Às vezes sim. E eu vou falar isso de um lugar. Tô brincando. De um lugar de uma Vênus em Câncer. Eu tomei um toco no ano passado. Não vou falar sobre isso aqui. Não quero falar Deixa só sobre esse isso. gancho, deixa só esse gancho. Eu tomei um toco no ano passado, então eu entendo o que o Belo tá falando. Eu tava muito Escreveu apaixonada. belas canções, você? Cara, então, eu escrevi muito, você acredita? Eu tava até aqui, fui organizar roteiro aqui, eu precisava canalizar a sensação em algum lugar. E eu canalizei, eu desenhei um novo podcast que eu fiz 2 roteiros já de episódio, gravei um piloto. Se o Trambex, que é mais estruturado, demora o tempo que demora pra sair, então esse aí, gente, 2027, quem sabe a gente coloca pra rodar, fazendo aqui uma piadinha com nós mesmos. Eu escrevi muito, cara, eu fiquei meio hiperativa, eu fiz uma bolsa de crochê, cara, eu realmente eu precisava canalizar tudo aquilo que eu tava sentindo em alguma coisa, sabe? Então, realmente, a paixão ali acabou. A minha demorou um pouquinho pra acabar. A do menino acabou antes. Afinal, quem tomou o toco fui eu. Mas não é sobre isso que a gente tá falando. Até engasguei. Mas eu senti que eu fiquei muito criativa, cara. De verdade, assim. E outra, a gente tem essa coisa do amor romântico que a gente acha que tudo é eterno, né? Então, é o famoso viveram felizes para sempre. Não existe para sempre porque a gente morre. Começa por aí. Então já não existe para sempre. Ninguém morre, a não ser que seja um grande desastre, ninguém morre ao mesmo tempo, né? Você, o seu parceiro, né? No fim da vida ali, vai um, depois vai o outro. A vida continua pra alguém na história, entendeu? E Términos é um grande velório ali. Vou aqui já começar a falar sobre a Ana Sui, inclusive um livro muito bom que eu quero recomendar pra vocês, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É um livro muito bom sobre isso, porque no fim a gente tá sozinho, a gente tá com as nossas ideias, com a gente mesmo. E a paixão acaba, gente. Paixão acaba, amor acaba. E o nosso gosto pode mudar também. A gente não querer, não se apaixonar mais por uma coisa, assim. Eu já me envolvi em projetos que eu amava muito, e depois eu peguei ranço do projeto e eu não quis mais. Era uma criação minha, assim. Eu não quis mais, não queria, não quero mais falar disso. Isso já não me interessa mais. Eu já não tenho mais paixão por isso. Não tem porquê mais eu estar aqui. Sei lá, acho que eu misturei muitas coisas ao mesmo tempo. Virou uma sessão de terapia aqui.
Mas eu acho que o amor acaba, assim, gente. O amor pode acabar e a gente pode não se interessar mais por algo que a gente tá fazendo também. Não é só por pessoas, mas por coisas também. Porque a gente vive outras experiências. Às vezes a gente quer abrir espaço para uma nova criação. Sabe aquela história que as pessoas ficam falando? Ah, eu não posso começar um livro novo, porque... Acho que a Jojo já fez um vídeo sobre isso. Não posso começar um livro novo porque eu preciso terminar o anterior. E às vezes a leitura tá massacrante, você não aguenta mais estar naquela história, você não quer mais ler aquele livro. E às vezes é só fechar, você não precisa mais ler esse livro, você pode deixar esse livro de lado e ler outro. Eu acho que às vezes a gente tem que entender também que tem algumas coisas que vale a pena a gente não depositar talvez mais tanta nossa energia. Numa criação, por exemplo. Às vezes a gente fica insistindo, insistindo, insistindo e talvez ela possa só virar outra coisa ou não existir mais. Não sei, gente, tô viajando aqui, ó. Esse formato novo me deixa muito livre pra pensar demais. Não sei, não sei. O que você acha, Tito? Falei muita coisa, desculpa. Só com uma cara, eu tô preocupada. E como você se sente sobre isso? Me sinto livre, me sinto bem de poder falar... Acabou, eu não quero mais, adeus, valeu, beijão. E tem esse desafio, né? Eu me pego nesse desafio às vezes, que é separar essa coisa da vida pessoal e do trabalho, né? Eu me vejo mais ao contrário, assim, talvez. Eu sinto que quando eu tô mais estável na minha vida pessoal, emocional e sei lá o quê, eu me sinto mais criativo, ativo e quero fazer tudo. E quando tem alguma coisinha que me deixa mais down, eu, tipo, não quero fazer nada, blá, blá, sabe assim? Tipo, e até é perigoso isso, assim, tipo, meu trabalho que é estar criando e colocando coisas no mundo, não quero que ele seja tão volátil e corra de acordo com o meu estado mental, assim, sabe? É legal também separar um pouco assim, e aí eu acho que às vezes eu me pego pensando em estratégia, tipo, não, então, quais são meus processos, qual é o meu método de criação de tal formato de vídeo que eu faço, de tal conteúdo que eu faço, que tipo de rotina, então eu sou muito, pelo menos eu, né, eu sou muito eu sou um pouco metódico, assim, dessas coisas criativas também, assim, sabe? Eu me organizo a partir de uma rotina, de etapas que eu faço para cada coisa. E isso me bota num estado de criação, sabe? Sim. Mais do que, tipo, que também acontece caramba, eu estou com uma questão emocional fervendo e vou transpor isso para uma coisa... não sei, no meu caso, às vezes acaba sendo meio contrário, assim, porque às vezes você tá numa coisa emocional que você tá... envolvido com aquilo, e aí você tem uma ideia, você acha que a ideia é incrível, só que vendo friamente, se distanciando um pouco daquilo, você vê que, na verdade, a ideia é só um rebuliço interno seu, assim, né? Então, não sei, eu fico tentando, ainda mais, tipo, enquanto criador de conteúdo, que eu acabo tendo que produzir coisas sobre a minha vida, rotina, postar stories, sei lá o quê. Então, se eu não tô com uma rotina que eu tô me orgulhando, eu não quero sair, eu tô fazendo isso, sabe? E aí Só eu não vou por postar fazer. nada. Então eu tenho pensado em como eu consigo driblar isso para que essas coisas corram simultaneamente em tempos diferentes. Às vezes aqui eu tô mais, né, tendo que repensar uma questão pessoal, meu trabalho tá indo, às vezes o trabalho dá uma parada, minha vida segue. Então, eu acho que tem esse desafio, assim, que eu acho que abrange vários fazeres criativos. Interessante. Reflexivo. Né? E às vezes é isso, né? Às vezes a gente é só um belo no dia que a gente chora no meio de uma apresentação num palco para milhares de pessoas, pensando nela. Mas no caso do Belo, ele vai escrever, né? Cara, ele vai. Eu espero. Já tá. Às vezes eu fico pensando nisso também, é meio doido, sabe? Tipo, é porque tem essa coisa da criação de letra, música e tal, que é um pouco personagem, um pouco o cantor, né? Mas, sabe isso? Se o cara tá num relacionamento de um jeito, ele não pode escrever uma canção de uma crise, sabe assim? Tipo, ele tem que escrever algo sempre muito biográfico. Às vezes ele tem Não, que... mas é que aí, amigo artista é uma espécie muito específica, né? O artista, ele sente muito, né? O artista sente ele é um muito. receptáculo, né? Ele é um receptáculo.
Ai, meu Deus, bom demais. Mas Belo é um receptáculo. vamos agora chamar o Dica da Semana. Bom, nessa semana, gente, a única dica que eu quero dar não tem nada a ver com nada, mas eu vou dar essa dica. Porque isso foi falado bastante, e eu só penso nisso ultimamente, que é Sex and the City disponível na plataforma Netflix. E aí, quem nunca viu, eu recomendo que veja. É bom demais ver aquelas 4 mulheres riquíssimas vivendo em Nova York, crises que, infelizmente, muitas mulheres ainda vivem hoje em dia, entendeu? É uma série antiga, mas que traz pautas atuais. E não tem nada melhor do que rir de um monte de mulher rica, tirando onda com um monte de boy babaca. Então é isso que eu recomendo. Assistam, porque vale a pena. Grandes personagens que provocam ódio, raiva, aceitação, alegria, amor, tristeza, enfim, todas as sensações. Os episódios são curtos, rápidos, o que é maravilhoso. Então, muito rápido você entende a jornada inteira da Carrie e das suas amigas. E do Sr. Big também, que é infelizmente, falo com culpa, eu gosto muito dele, é um grande ícone, um cachorrão safado, é isso. Essa é a minha dica pra vocês. E, depois procura no TikTok, Geração Z falando sobre Sex and the City, que é bom demais, cara. Os comentários são muito preciosos. É muito bom ver eles chocados com a quantidade de putaria que é falada na série. Enfim, bom demais. Recomendo essas duas coisas correlacionadas. A minha dica da semana é o vídeo de YouTube do nosso colega do canal Hora Thiago. O vídeo se chama Hora da Aventura versus o Mito do Gênio Solitário. O canal do Hora Thiago é muito legal, ele faz análises de audiovisual, cultura pop, mas sempre de uma forma muito aprofundada e interessante. E nesse vídeo ele conta um pouco sobre o desenho Hora da Aventura, como ele foi criado, qual foi a história ali da criação desse desenho, que é um dos preferidos dele, ele fala. É muito legal, realmente. Relacionando um pouco a essa ideia de que a gente tem de que, às vezes, uma obra de arte ela é criada por um gênio solitário que, numa madrugada, teve uma grande epifania e criou um mega universo complexo como o da Hora da Aventura. E também quero dar uma dica sensacional, que é siga @ulalaura no Instagram, TikTok, X. Siga o Tito Melo no Instagram, TikTok, X. E também siga @trambecos no Instagram só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um prazer produzir com você. @ulalaura. Gente, muito obrigada. Foi muito agradável o experimento desse novo formato. Meus amigos, meus ouvintes, o que a gente tem pensado? Que a gente quer ainda trazer pessoas para conversar com a gente. Então a gente vai ter episódios que vão ser mais longos, com pessoas sendo entrevistadas, te batendo papo, enfim, fazendo reflexões criativas, episódios com um tema central. E a ideia aqui pra gente também ter aqui uma sustentabilidade é que a gente faça esses episódios que são mais rápidos e mais viajandinho, assim, pra gente poder falar sobre assuntos que estão rolando. Então, por favor, não deixem de nos acompanhar, de nos seguir. E deixem aí 5 estrelas pra nós, pra gente ganhar alcance. Uma vez que a gente conseguir postar com frequência e a gente conseguir trabalhar essa frequência de postagens versus interações de vocês com a plataforma, com qualquer plataforma que vocês... Seja lá qual for a plataforma que vocês estejam nos escutando. E que mais? Comentem, curtam, compartilhem e todas essas coisas maravilhosas. E obrigada por ouvir mais um episódio do Trambecos. Você ouviu Trambecos, o melhor podcast de criatividade do Brasil.